Eu fico realmente muito feliz de estar aqui hoje e muito feliz de ver todos vocês aqui. É um momento muito especial para mim estar organizando esse meu primeiro evento e ver vocês todos aqui hoje. As palavras da Viviane tocam muito em mim e eu tenho certeza que as palavras dela são as mesmas de muitos de vocês. E ao longo dessa jornada, ao longo dessa caminhada, desses 19 anos, esse ano de nutrição funcional, o que mais me tocou, o que mais me motivou, o que mais me motiva até hoje é a transformação. É a transformação da vida das pessoas, dos profissionais de saúde. É saber que a gente pode fazer a diferença na vida de vocês. É poder estar presente no dia a dia e realmente enxergar, depois de 1 mês, de 2 meses, de 6 meses, como é possível, conversando, se comunicando, impactar de uma forma tão profunda na vida de tantas pessoas. E sendo um profissional de saúde, nutricionista, farmacêutico, e tendo vivido todos esses 19 anos, e tendo acompanhado centenas, talvez, de colegas que muitos já tinham abandonado a profissão, não tinham gosto com o seu trabalho, não tinham energia, não faziam aquilo com amor, e tendo voltado a trabalhar. Tantos médicos quanto nutricionistas tendo recuperado o amor e o prazer de trabalhar, de entregar saúde de verdade para os seus pacientes. Isso é o que continua me motivando. E desde as primeiras alunas, que desde 99 me acompanham, estão aqui hoje. Até uma colega que eu conheci ontem no Uber vindo do aeroporto. E eu dei carona para ela veio comigo do aeroporto de Guarulhos para cá e a gente conversando e ela me disse isso. Ela me disse, quando assisti a tua aula, eu vi que eu recuperei a minha vontade, vi que essa nutrição fazia sentido para mim e não aquilo que eu aprendi quando eu me formei em 1986. E agora, depois de todo esse tempo, eu tenho vontade de trabalhar. Eu tenho vontade de estudar de novo. Então, simplesmente, tanto em 99 quanto em 2018, os depoimentos são os mesmos. E isso só me faz ter certeza o quão correto e adequado e certo é esse caminho. E é por isso que esse evento existe, é por isso que esse momento a gente está aqui hoje, e é por isso que a gente está aqui para buscar exatamente isso, transformação. E nessa transformação, nós escolhemos, eu e a Gisele, que vai estar aqui hoje também com vocês, e muitas vezes ao longo desse evento, que foi uma pessoa fundamental na minha própria transformação pessoal ao longo dos últimos anos, e que me fez ter coragem e desejo de estar aqui hoje, ampliando mais ainda essa transformação, que a gente vai falar agora sobre esse assunto tão transformador que é mitocôndria. Então nós vamos começar o nosso simpósio com esse assunto, que para mim que é um assunto que domina e permeia todos os temas na área de saúde. Então a gente vai aprender ao longo dessa próxima 1h30 a otimizar as mitocôndrias e realmente salvar o nosso paciente. A mitocôndria é um aspecto fundamental da matriz da nutrição funcional. É a energia que move todas as nossas células. Então, sejam nos elementos do histórico do nosso paciente, genes, a dieta, os hábitos antigos que ele teve até o momento, os elementos e os gatilhos, que são os iniciadores, os desencadeantes, ou os mediadores metabólicos liberados por cada célula para comunicar para as outras células como se comportar, todos dependem de energia. Os nossos fatores de estilo de vida, que cada um de nós tem, vão influenciar a nossa eficiência energética mitocondrial.
E os fatores centrais da teia, a assimilação, a parte imunológica, defesa e reparo, que tem a ver com autoimunidade, com alergias, inflamação, hipersensibilidade. A biotransformação e a eliminação, ou seja, as toxinas ambientais e como a gente lida com as toxinas. O transporte venoso, arterial, linfático, a parte neuroendócrina, a nossa comunicação, neurotransmissores e hormônios junto com o sistema imunológico, grande eixo de comunicação, a integridade das nossas membranas e os aspectos mentais, emocionais e espirituais. Todos eles influenciam e são influenciados pela qualidade das nossas mitocôndrias. Então é sobre exatamente isso que segue a nossa temática de hoje. Vamos ver se isso aqui funciona. Nossa, espetacular. Só que lindo, lindo, hein? Alta tecnologia aqui, ó, funcionando. Então vamos lá. 30 trilhões de células no nosso organismo. Aproximadamente 30 trilhões de células. Um ser humano de 70 quilos, 1,70 m. 40 quadrilhões de mitocôndrias. Olhem a quantidade de mitocôndrias em cada célula. Cerca de até 90% do oxigênio é consumido e usado nas mitocôndrias. Mas o que danifica a mitocôndria? O que faz ela e o que pode torná-la mais eficiente? Essas são as duas perguntas fundamentais. Como que a gente pode ter a mitocôndria mais eficiente e o que a gente não deve ter, porque ela seria e vai ser danificada por isso. E aí eu dei um Google básico, como a gente costuma fazer quando tem alguma pergunta, e eu encontrei até essa publicação da Harvard aqui, um médico, editor, escrevendo algumas coisas, não muito profundas sobre o assunto. Eu encontrei vários suplementos com boosters mitocondriais, ressuscitadores mitocondriais, energéticos mitocondriais. Encontrei até esse blog falando exatamente como a mitocôndria influencia a sua saúde. Esse outro autor fala de... Opa, desculpa, vamos aqui. Aí. 5 maneiras de melhorar a sua mitocôndria. Aqui, onde é que eu estou? Aqui. Aqui, então, já temos agora 6 maneiras de melhorar a sua mitocôndria. E vejam que a coisa aumenta. Aqui nós já temos 33 maneiras de melhorar a mitocôndria. Então a gente vai tendo mais e mais e mais formas de melhorar a mitocôndria. Então, olhando todos esses blogs, esses autores, do ponto de vista macro, eles falam algumas coisas em comum interessantes. Muitos falam em comer menos, em restrição calórica, em restrição energética, em jejuar, em ter um intervalo, um ciclo mínimo de 12 horas alimentado, 12 horas não alimentado, todos os dias. De não exagerar em carboidratos, não estou falando de dieta low carb, mas de não ter exagero de carboidrato. E isso se refere àquele percentual antigo, na minha época de faculdade, se dizia que a gente tinha que comer de 60% a 70% de carboidratos complexos. Hoje a gente está mais na faixa dos 50%, parece ser mais adequado, de uma forma genérica, sem considerar a individualidade genética, o que é algo muito importante que a gente vai falar ao longo desse evento também. Comer mais fibras, a gente vai falar sobre o papel das fibras na mitocôndria ainda hoje, ainda nessa apresentação. Ter um sono adequado, menos estresse, mais exercício, estar menos intoxicado e estar bem nutrido. Então, em linhas gerais, são 9 pontos comuns que aparecem em muitos desses autores, desses sites, e claro que isso pode ser muito mais detalhado. Quando a gente sai do ponto de vista macro e tenta entrar então no ponto de vista celular, do ponto de vista microscópico, ou nas quantidades menores, a gente vai entender que essas ações se refletem em melhor proteção da membrana mitocondrial. A gente vai entender que a gente tem que reduzir, por exemplo, metais tóxicos. A gente tem que reduzir a ingestão de plastificantes, de agrotóxicos e de outros poluentes. A gente tem que otimizar a síntese do hemo, que a função mitocondrial depende de inúmeras hemoproteínas. Que a gente tem que otimizar o transporte de elétrons na mitocôndria, que diversas substâncias
reduzem a eficiência da cadeia de transporte de elétrons, desacoplam a mitocôndria, como a gente chama. A gente vai ter que estimular a biogênese mitocondrial e vai poder ainda incorporar alimentos e nutrientes específicos de suporte à mitocôndria. Então vamos entender agora como que isso funciona na prática e quais as evidências de que isso realmente tenha função no nosso dia a dia. Vamos lá. Esse foi um dos artigos que me chamou a atenção, mais em termos de artigos que eu já li há muito tempo atrás, e que falava e que discorre sobre a resposta das nossas células ao estresse, a hormese e a ativação de genes de longevidade, vitagênese. Resposta celular ao estresse e um efeito hormético. Então, muitos estão se perguntando agora, o que é hormese? O que é esse efeito hormético? Então, vamos lá. Hormese é um efeito no qual uma dose aumentada de uma substância, então o aumento da dose dessa substância, inicialmente gera um efeito de otimizar a resposta. E depois de uma certa dose, esse efeito é danoso. Ok? Então, uma agressão, um estressor que age de forma hormética, numa dose menor, ele ativa uma resposta de defesa. E isso torna o corpo mais eficiente. Esse outro gráfico mostra a mesma coisa. Então, esse estressor, se ele tem uma ação linear no corpo, num mecanismo linear de entendimento, quanto um pouquinho é uma agressão, um pouco mais é uma agressão, e quanto mais uma agressão maior. Veja que a gente poderia explicar alguns estressores de forma exponencial e outros com o modelo hormético, onde a presença do estressor gera uma proteção até uma determinada dose, e que depois isso vira uma agressão e, obviamente, gera dano. Quando que isso acontece? Como que isso acontece na nossa mitocôndria? E os autores chamam de mito-hormese. E eles explicam que a presença de radicais livres dentro da mitocôndria é importante, é fundamental para a adaptação da mitocôndria ao estresse e às condições de vida. Então, se você diminuir demais, por exemplo, com um excesso de antioxidantes, você reduz a eficiência e a defesa do seu organismo. Porque você está substituindo a sua produção endógena por algo externo. Vamos entender um pouquinho melhor e vamos ver como isso se aplica em termos de quais nutrientes isso vai funcionar bem ou não. Então, o que seria? Seria entender que as espécies reativas de oxigênio, de nitrogênio e outras são estressores que vão gerar uma sinalização hormética, que vão gerar a expressão de genes chamados vitagenes, ou genes de longevidade, ou genes de saúde, não importa, e que vão, então, aumentar a nossa longevidade. Ou seja, a presença de longevidade implica numa certa quantidade de radicais livres, e não zerar isso na nossa célula. Ok? Quando vocês veem os modelos em que isso já foi estudado, a gente começa a entender isso melhor. Então, a gente vê que a restrição calórica, a restrição energética, diminui a disponibilidade de glicose. A atividade física, da mesma forma que a menor disponibilidade de glicose, aumentam a MPK e sirtuínas, que ativam a mitocôndria, que vai produzir mais radicais livres. O que vai acontecer? Uma sinalização no nível nuclear para ativação de Foch, que vai ativar genes de longevidade. São genes de resposta adaptativa. Então, esses genes são genes que estão ligados à resposta ao estresse oxidativo, a enzimas de fase 2 de detoxificação, vamos falar muito delas hoje, e a adaptação metabólica ao uso de diferentes substratos energéticos, carboidratos e gorduras. Então, melhora a flexibilidade metabólica, melhora a defesa antioxidante e melhora a nossa detoxificação. Faz sentido para vocês isso? Então, quando a sua célula se expõe a um estresse, ela vai responder a esse estresse.
Isso me lembra um estudo muito antigo com plantas, que os caras plantaram couves, e eles simplesmente iam ali naquelas couves em casa, assim, na terra plantadas, e eles davam umas batidas naquelas couves. E aquelas couves que foram estimuladas mecanicamente, tinham mais fitoquímicos que elas ficaram paradinhas. Eles não quebraram a couve no meio, eles apenas fizeram um estímulo para que ela tivesse que se defender. Isso me lembra outros tantos estudos que mostram que quando tu aplica agrotóxicos num vegetal, diminui a produção de fitoquímicos, que são a resposta de defesa dessa planta ao estressor ambiental. Nutrientes não mudam tanto, mas fitoquímicos mudam, que são a resposta de defesa do vegetal. Ok? Vamos continuar aqui então. Vejam aqui. O frio e o jejum, ou seja, a restrição energética, vão gerar biogênese mitocondrial por ativação de PGC1-alfa. Então, PGC1-alfa é um mediador. Opa, estou no botão errado. Estamos aprendendo ainda. PGC1-alfa é um mediador fundamental de todos os ativadores da biogênese mitocondrial. Então, quando a gente vai pesquisar, eu vou, que plantas, que fitoquímicos, que nutrientes que ativam mitocôndria, eu vou pesquisar o que ativa PGC1-alfa. Para vocês terem uma ideia que eu penso na hora que eu estou procurando artigos científicos e eu quero estudar melhor mitocôndria. Então, ela é um ativador geral mitocondrial. Privação energética também é um ativador mitocondrial. Quando a gente está com falta de energia, a gente aumenta o NAD e falta o NADH. Óbvio, né? Quando a gente come, a gente gera FADH2 e NADH. Quando a gente falta comida, diminui a quantidade do NADH e aumenta o NAD+, sem o hidrogênio, que é a forma que não está reduzida. Bom, o que acontece? Isso também ativa PGC1-alfa e também ativa a biogênese mitocondrial. Então, o excesso calórico, o estado alimentado constante, gera uma desadaptação da mitocôndria. Então, lembrem, jejum, restrição energética são importantes. Ok. E também o excesso calórico, como eu acabei de dizer, vai gerar a acetilação do GCN5, que vai bloquear a PGC1-alfa. E, obviamente, vai acabar com a tua ativação da biogênese mitocondrial. Então, é o inverso mostrado da mesma forma. Vejam ainda, nesse artigo, a privação energética gerando autofagia e mitofagia. Isso fundamental para a limpeza e regeneração das nossas células. Então, a gente permitir que as nossas células não tenham energia o tempo todo é muito importante. E a gente fala de restrição energética intermitente. A gente quer falar mais curto, a gente fala de jejum intermitente. Que não é necessariamente bom, porque a gente fala de jejum e a pessoa acha que é só ficar sem comer. E as pessoas não se dão conta que quando é intermitente, ela não tem que fazer todos os dias. E esse é um princípio básico. É fazer aquela agressão e retirá-la. É fazer ela e retirá-la. Isso é a intermitência. No momento que tu faz todos os dias, o teu corpo se adapta e para de ser uma agressão. Como alguns dias a gente pode treinar em jejum, no outro dia treinar alimentado, no outro dia treinar comendo carboidrato antes, no outro não comer nada, no outro comer só gordura antes, no outro não comer nada, e no outro só comer proteína antes. E aí o teu corpo nunca sabe o que vai acontecer. Isso é hormese na prática. Entenderam? É tu confundir as tuas células. É tu não deixar elas num estado de estabilidade. Além disso, fitoquímicos podem ser horméticos no nosso corpo, ativando esses genes e promovendo longevidade. E isso é fundamental que a gente entenda. Aqueles mesmos fitoquímicos que a planta produz quando foi agredida, seja por um inseto, por um animal ou pelo ser humano que balançava ela, quando eles entram no nosso corpo, eles são horméticos também. Eles modificam a nossa célula.
E aqui vocês estão vendo como isso acontece. Então, ácidos fenólicos, fitoquímicos, polifenóis como um todo, aqui eles falam do cacau especificamente nesse artigo, vão liberar o KIP1 da NRF2 e o NRF2 vai se ligar no ARE, que é o componente de resposta antioxidante, o elemento de resposta antioxidante, que vai ativar enzimas de detoxificação e enzimas antioxidantes. Então, quando você ingere fitoquímicos, você estimula a transcrição desses genes. Diferente de alguns outros estímulos que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho. Então, vamos lá de novo. Os fitoquímicos que a gente ingere vão gerar. Os fitoquímicos, então, agora, no nosso modelo da teia da nutrição funcional, eles são quem? Os gatilhos. Eles são os desencadeantes de uma resposta das nossas células. Entre essas respostas estão a produção de radicais livres. Mas, Gabriel, o fitoquímico não é um antioxidante? Ele é um antioxidante depois que a célula detecta e produz antioxidantes. Eu vou voltar no slide anterior. Olhem aqui. Tanto quanto um estímulo oxidativo, o fitoquímico é sentido, é percebido pela célula da mesma forma, gerando uma resposta antioxidante. Esse é o elemento fundamental. Então, quando a gente enriquece a nossa alimentação em fitoquímicos, é isso que acontece. É o estímulo à nossa defesa endógena. Então, o fitoquímico estimula essa sinalização de estresse intracelular, estimula fatores de transcrição que vão desencadear a resposta de enzimas antioxidantes, de chaperonas, que, por exemplo, vão estimular enzimas de detoxificação, fatores de crescimento, por exemplo, BDNF, e ainda proteínas mitocondriais. Então, Gabriel, está querendo me dizer que um fitoquímico estimula a BDNF, está estimulando a regeneração de nervos e neurônios? Exatamente isso. Está querendo me dizer que vai estimular a regeneração endotélio vascular? Exatamente isso. Está querendo me dizer que vai regenerar minhas mitocôndrias? Exatamente isso. Então, essas são aplicações práticas do que a gente está vendo aqui nesse momento. Então, esse enriquecimento de fitoquímicos na mitocôndria, na nossa dieta, é de fundamental importância. Então, o exercício físico, os fitoquímicos, via alimentação, via suplementação, impactam positivamente na função mitocondrial e geram resultados. Entre eles, por exemplo, o resveratrol, o sulforafano, ácido carnosóico, acetilcarnitina, que não é um fitoquímico, é de origem animal, ou sintetizado no nosso organismo. Dimetilfumarato e carnosina ativam esses chamados vitagenes, esses genes de longevidade. E onde que a gente come isso, vocês vão estar se perguntando. Então, aqui vão algumas fontes nutricionais. Então, sulforafano, vocês conseguem identificar qual é essa imagem aqui, principal? Broto de brócolis. Broto de brócolis. Essa é a maior fonte de sulforafano no planeta. Riquíssimo em glicurofanina, que vai ser convertido em sulforafano dentro do nosso organismo. E nem é só dentro do nosso organismo, no próprio pré-preparo, na tábua, na cozinha. Na hora que você pica o brócolis, ou o próprio broto, mas com brócolis também tem muito, na hora que você está picando esse brócolis muito fino, você vai permitir que isso aconteça. E você espera, pica e espera. Vou falar mais sobre isso à tarde na aula de detoxificação. Você permite o contato da mirosinase com os substratos, com os glicosinolatos. E aí você ativou. Agora, se você botou uma flor de brócolis desse tamanho e jogou no vapor, você teve outro resultado. Você gerou um placebo de brócolis. Porque não tem o resultado que você quer. Ok? A couve-flor, a couve chinesa e o próprio brócolis também tem. Sulforafano, são ótimas fontes, como eu coloquei aqui. Ácido fumárico. Tem uma outra brasca que a gente não come, que chama bolsa de pastor, e essa outra planta chama Fumaria officinalis. Também são fontes desse ácido fumárico.
Então, esse aqui foi um estudo com brócolis. Eles pegaram brócolis rico em glicurofanina e viram que melhora a função mitocondrial. Isso foi publicado no American Journal há alguns anos atrás. E eles concluíram que houveram mudanças metabólicas no grupo que recebeu a dieta rica em brócolis, que indicaram um reequilíbrio na reposição dos intermediários do ciclo de Krebs e a formação de derivados de alfa-cetoácidos, os intermediários do ciclo de Krebs, aumentando a integração entre beta-oxidação e ciclo de Krebs. Então, tu tornou traduzindo isso para vocês. Vocês vão ler um artigo, isso está escrito. Vamos dizer, que é isso? Então, quando a gente come brócolis, quando a gente come mais sulforafano, a gente torna a mitocôndria mais eficiente, torna o ciclo de Krebs mais eficiente e aumenta a queima de a oxidação de gordura na mitocôndria. É isso que está escrito. Faz sentido para vocês?